Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de meditação na palavra. Nasceu, tem que crescer. O último vídeo nós vimos sobre o novo nascimento, nascer da água e do Espírito. Primeiro nascemos como homens, depois nascemos espiritualmente. E hoje nós vamos falar sobre o crescimento espiritual. Então, lá em 1 Tessalonicenses 3,12, diz assim, olha, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Esse texto aqui falando sobre o fato de crescer em amor uns para com os outros, já é uma dica muito importante quando se fala de crescimento espiritual. Porque se a pessoa nasceu agora no novo ambiente, claro que esse nascer não como um bebê, porque nós conhecemos muito bem, sabemos que quando uma criança nasce, ela vai desenvolvendo 1 mês, 6 meses depois, 1 ano, começa a dar os primeiros passos, a andar, né? 2 anos falando bem, verbalizando bem, dependendo da criança. Esse é um desenvolvimento que acontece com todos nós. Mas agora nós estamos falando de pessoas que nasceram na fé com 30 anos, com 20 anos, mas pode ser com 50 anos e agora é um bebê na fé. Agora precisa crescer. Do mesmo jeito que uma criança, quando ela nasce, ela precisa se alimentar, comer arroz e feijão, comer carne, né, salada e outras coisas mais, algumas coisas que elas não gostam, né? Própolis, oh Jesus Cristo! O que mais? Beterraba, tem algumas coisas que criança não gosta muito, mas elas precisam comer para crescer. Nós também, quando reconhecemos Cristo como Salvador, nós precisamos nos alimentar para crescer. E qual alimentação que nós vamos alimentar? Olha, nós vamos ver aqui agora então falando sobre isso, porque a primeira informação que ele nos dá para que nós possamos crescer é que precisamos crescer em amor uns para com os outros. E também no versículo 13 ele fala assim, olha, que sejais irrepreensíveis em santidade. Essas informações são muito importantes, porque quando nós falamos de um novo nascimento, agora para viver novas atitudes, é importante nós agora, ao invés de, por exemplo, odiar, ter ciúmes, raiva das pessoas, iras, contendas, falar mal, essas coisas que é muito comum acontecer às vezes entre pessoas e na sociedade, ou talvez até já aconteceu com você, né, comigo, claro, né, não posso me eximir disso, né? Agora não, agora nós temos que desenvolver o outro lado, que é crescer em amor uns para com os outros, porque aí nós começamos a desenvolver um novo homem, uma nova mulher. Isso vai trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos, mas vai trabalhar também de uma forma muito especial o nosso caráter. Às vezes nós chegamos até a ser mau caráter em alguma situação, mas agora o nosso caráter vai ser tratado por Cristo e aí nós vamos passar a ter um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Isso não é bacana? Isso não é muito legal? Claro, é importante, mas nós vamos avaliar aqui e ver sobre agora esse crescimento espiritual Assim, a primeira coisa que nós vamos meditar sobre o crescimento e a necessidade de que desenvolva para que nós possamos crescer é também aquele que nós precisamos para nascer. O nascimento e o crescimento, a vida espiritual, elas precisam da fé. E olha o que fala lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então a primeira coisa, para que nós possamos viver agora como cristãos, permanecermos vivos, nós precisamos da fé. E aí ela começa a fazer com que nós possamos ir desenvolvendo. E a fé, ela nos leva a ter uma visão daquilo que esperamos sem nós vermos de fato. Está escrito lá também em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim, olha, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quer dizer, eu espero, mas eu não vejo, ou seja, eu tenho fé. E aí, é claro, a fé, ela faz com que a gente possa iniciar esse processo de crescimento. Ele é importante porque a fé na palavra de Deus, ela possibilita que nós possamos crescer, porque através dessa fé também nós fomos gerados. Foi a fé que possibilitou que nós fôssemos gerados para ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, agora em Cristo Jesus. Então,
Esta fé, e lá em 1 Pedro ele relata exatamente sobre isso, né? 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, ele fala assim, olha, sendo de novo gerados, não da semente corruptível de homem, né? Mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Quer dizer, agora, um novo nascimento é o nascimento em Cristo Jesus. Agora somos nova criatura em Cristo Jesus. Olha, nós somos gerados de novo, agora gerados pela palavra de Deus, não a gestação anterior que foi da carne, agora de uma semente incorruptível. A semente anterior é corruptível. Por quê? Porque além da gente envelhecer e morrer, ainda tem a questão da consciência, da forma que a gente conduz as coisas, às vezes muito erradas, mas agora não. Agora nós nascemos da palavra, um novo momento para a vida da gente. E olha, essa semente que nós recebemos, que é a palavra de Deus, ela é ministrada constantemente dentro da igreja. A igreja, ela ministra a palavra de Deus e esta palavra germina através do poder de Deus. Olha o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Sabe por quê? Porque a honra e a glória de tudo isso é do Senhor. De tudo que está acontecendo na igreja, a honra e a glória é do Senhor e Ele faz com que nós cresçamos. Olha, para crescermos, precisamos nos alimentar. Uma criança não precisa se alimentar? Ela precisa. Para que ela possa se desenvolver, ela tem que se alimentar. Nós também, como cristãos, nós precisamos nos alimentar, senão nós vamos continuar fracos, pequenos na fé, nós não vamos desenvolver, vamos estar com 10 anos e vamos continuar sem conhecer nada da palavra de Deus. Precisamos nos alimentar da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, ela é o alimento. Devemos alimentar para que nós possamos crescer espiritualmente. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim, olha, deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Agora, esse leite racional é a Bíblia que dá entendimento, que faz abrir o nosso entendimento, que renova a nossa mente em Cristo Jesus, nos fazendo entender cada vez mais os desígnios de Deus. E é claro, esse alimento é extremamente necessário. Mas ainda não é tudo, precisamos também orar. O que é oração? Oração é o meio de comunicação que nós utilizamos para comunicar com Deus. Da mesma forma que nós comunicamos com pessoas através do telefone celular, através de mensagens no WhatsApp, através de contato pessoal, né? A gente comunica e a gente vai conhecendo as pessoas e tendo cada vez mais intimidade com ela. Da mesma forma, quando nós oramos, praticamos a oração, nós também passamos a ter comunhão com Deus cada vez mais forte e ela é extremamente necessária. Jesus, ele usava muito isso, ele tinha essa prática. Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 12, está narrado o seguinte, olha, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Uma noite inteira orando a Deus. Quantas vezes nós passamos uma noite inteira falando com o Pai, conversando com Deus, com aquela conversa tão agradável que às vezes nós ficamos com amigos, mas não conseguimos ficar com Deus. Olha, quando nós aprendemos isso e colocamos em prática, consequentemente, nós passamos a ter cada vez mais intimidade com Deus e isso contribui para que nós possamos crescer. O alimento faz crescer a parte espiritual, da mesma forma o alimento faz o corpo crescer. Mas quando nós entramos em comunhão, nós crescemos no conhecimento, nós crescemos na percepção das coisas. Né? Por exemplo, uma criança desenvolve a capacidade de enxergar, a habilidade de discernir cores e etc. Da mesma forma, a capacidade de ouvir e discernir os sons, som de voz, som de buzina de um carro, de freada, essas coisas todas, ele vai desenvolvendo à medida que ele vai crescendo. Então, quando nós alimentamos da Bíblia, nós crescemos espiritualmente. Quando nós oramos, nós crescemos no discernimento, no entendimento das coisas. E isso é claro que é muito importante para nós. E o Senhor, ele usou muito isso. Devemos também orar para não cair em tentação. A oração, ela nos previne para que nós não venhamos morrer espiritualmente. E lá em Marcos, capítulo 14, versículo 38, Jesus deixou isso também para nós. Ele falou assim, olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, a oração, ela faz com que nós estejamos cada vez mais atentos, ligados,
nas coisas que estão acontecendo e, consequentemente, não caímos em tentação. E é claro que Paulo ele nos orienta a orar, mas ele nos orienta a orar em todo momento, todas as oportunidades. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 ele fala isso, olha, orai sem cessar. Esse sem cessar significa constantemente em todas as oportunidades que nós tivermos para orar. E para nós fecharmos nossa reflexão aqui a respeito desse crescimento espiritual, precisamos ser obedientes a Deus para crescermos espiritualmente. 2 Coríntios 10:5, ele fala isso. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Quer dizer, aqui agora, falando sobre obediência, fecha, porque se nós somos obedientes, olha, se nós temos fé, nascemos e crescemos com a fé. Se nós alimentamos da palavra, lemos a Bíblia, temos a prática de exercitar em relação à palavra, estamos desenvolvendo o nosso crescimento espiritual. Se nós oramos e estamos sempre buscando a presença de Deus através da oração e levando as nossas petições também diante do Senhor, nós estamos agora desenvolvendo a nossa consciência cristã, o nosso discernimento das coisas em relação a Deus. E se nós obedecemos a palavra, nós com certeza permanecemos firmes. Olha só, antes nós praticávamos muitas coisas que eram contrárias à vontade do Senhor. Agora nós recebemos o Espírito Santo. E agora o que nós fazemos? Nós tomamos a atitude de obedecer a palavra de Deus, de rejeitar as coisas erradas, e isso expressa exatamente o vingar toda a desobediência. Desobediência? Não quero mais. Estou fora disso. E, consequentemente, obedecer ao Senhor, obedecer a palavra dele, e aí nós crescermos espiritualmente. Olha, espero que esse vídeo, essa mensagem tenha falado ao seu coração. Com certeza, crescer espiritualmente é muito importante e que você consiga absorver bem e aproveitar bem esta mensagem, tá bom? E se você não for inscrito no canal, se inscreva. E se já for inscrito, acione o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Estaremos sempre gravando pequenos vídeos falando do amor de Deus e da palavra do Senhor, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.